Boa tarde, pessoal. Então, é o seguinte, vocês como cientistas vão passar boa parte do tempo de vocês escrevendo. Não só escrevendo contas, não só escrevendo, não só resolvendo problemas ou tirando dados no computador, mas vocês vão passar escrevendo mesmo sobre o que vocês fizeram e sobre o que vocês descobriram, o que vocês estão argumentando. Porque boa parte do trabalho do cientista, isso eles não contam para ninguém, é você vender o seu peixe. Você tem que convencer os seus outros colegas cientistas do que você fez presta, de que você sabe o que você está fazendo e, em alguns casos, que você sabe mais do que o cara que vai ler o seu trabalho. Que nem sempre é verdade, embora a gente tente convencer eles assim mesmo. Então, a ferramenta que você vai usar para escrever vai ser, obviamente, um editor de texto. E eu vou apresentar para vocês um editor de texto em particular, que é o LaTeX. O LaTeX, embora esteja escrito LaTeX, esse X não é um X, ele é um Ki grego. Então, se você é muito purista, você vai pronunciar aí LaTeX, mas só se você é alemão você vai fazer assim. Todo mundo fala LaTeX. Enfim. Então, o que é o LaTeX? O LaTeX é um processador de texto, assim como o Word, assim como o Lotus 123, ou... Eu usei esse. Ele é um programa que serve para você processar texto. Mas qual é a diferença dele para o editor de texto que vocês conhecem, que eu suponho que seja? A organização do LaTeX no seu texto é baseada em lógica e não em estética. Então você vai colocar as coisas, você vai escrever o seu texto e você não vai se preocupar em colocar o título da sua sessão, você não vai escrever que ela tem negrito, você não vai colocar as suas coisas enfatizadas em itálico, você vai mandar o LaTeX, você vai dizer para o LaTeX que isto é uma sessão, isto tem que ser enfatizado, isto é uma fórmula. E ele vai tomar as decisões estilísticas por você. Então, o LaTeX ele vai assumir o papel do revisor do seu livro, do tipógrafo do seu livro, ou do seu artigo científico, e vai tirar esse peso de cima de você na hora que você escrever o seu texto. Então, a edição do texto ela é feita na forma de comandos. Então, é como o LaTeX, ele é, na verdade, uma linguagem de programação. Então, ele está sujeito a todas as vantagens e desvantagens que uma linguagem de programação tem. Que vocês vão descobrir isso com todo gosto no próximo semestre, quando vocês fizerem Max 115. Vocês vão aprender C. Ainda é C? Não, tomara. Ou ele já perverteram? Já deve ser Sharp, né? C Sharp. Meu Deus. No meu tempo, o curso de computação era sério, agora você vai deixar. Enfim. Então, o LaTeX, a principal diferença é que ele não é WYSIWYG. O que é WYSIWYG? WYSIWYG é um acrônimo para What You See is What You Get. O que significa isso? Que você não, na hora que você está escrevendo seu texto no LaTeX, você não está vendo como ele vai ficar no formato final. Você vê um código com os comandos que você está fazendo. Para você ver o resultado final do seu trabalho, você precisa compilar ele, porque você vai ver o que vai sair. Então, na hora que você vai ter um arquivo texto, que é o seu código-fonte, que tem todos os comandinhos e o texto propriamente dito. Depois você vai compilar ele. Existem ferramentas para isso, você pode compilar. Existem alguns editores especiais de LaTeX que você já manda ele compilar apertando um botão. Você digita o negócio e compila. Então, aí já sai a saída para você. Pode ser um arquivo. Ele sai, por exemplo, em PDF. A saída padrão assim, do LaTeX, ele cospe um arquivo PDF para você. E o LaTeX foi originalmente criado especificamente para você escrever documentos científicos. Ele foi criado, o TeX, né, que é a base do LaTeX, foi criado pelo Knut, que é um cientista da computação, que foi criado para escrever justamente fórmulas, textos que tenham muitas fórmulas matemáticas, porque vocês já escreveram fórmulas no Word, né? Vocês sabem a delícia que é, né? Então o LaTeX é utilizado justamente para você escrever essas fórmulas sem ter uma grande dor de cabeça e para vocês poderem colocar os comandos de uma maneira fácil e intuitiva. Hoje em dia, você não usa mais o LaTeX para fazer só coisas físicas ou coisas matemáticas. O LaTeX ele serve para tudo. Você pode escrever desde uma carta para o porteiro reclamando que a fechadura da sua sala quebrou, até um livro de receitas, ou essa apresentação, por exemplo, que foi feita no LaTeX. Eu já fiz um requerimento para o Detran. Um requerimento para o Detran. Eu tenho um livro de receitas também. A gente faz uma colaboração e escreve receitas do LaTeX. Né? Enfim, por que usar o LaTeX agora? Qual é a vantagem do LaTeX para o nosso uso aqui agora? Os documentos eles saem com qualidade profissional de uma vez, você não precisa, de jeito nenhum, você não precisa ficar preocupado em ai meu Deus, será que essa margem está muito pequena, está muito grande? Você não precisa se preocupar, a qualidade do documento é sempre boa. É muito difícil você fazer um texto ficar feio no LaTeX. É difícil. Então, você não precisa se preocupar com a estética, as fórmulas matemáticas são fáceis de escrever, por exemplo, isso aqui é um exemplo de código de LaTeX. Isso aqui é um negócio que eu vou escrever no meu bloco de notas, por exemplo. Então, eu vou escrever fx igual a barra int, que significa integral,
barra fra, que quer dizer uma fração, aí entre chaves eu coloco o que está em cima, o que está embaixo, e depois eu continuo escrevendo o código. A saída desse negócio, né, para compilar, vai ser isso aqui. Então, você percebe que eu não preciso ficar selecionando, apertando botõezinhos, escolhendo se eu quero. Agora eu quero um símbolo de integral, agora eu quero uma fração, o que está em cima eu vou clicar aqui, o que está embaixo eu vou clicar aqui. Você só digita, de uma vez ele já sai o formato final e a configuração. Enfim, as estruturas complexas, por exemplo, nosso rodapé, referências cruzadas, sumários, índices, bibliografias, eles são gerados direto no LaTeX. Você não precisa ficar preocupado em colocar números nas suas figuras e colocar números nas suas seções, depois você citar, e aí, eu voltei para o começo do documento, eu coloquei uma figura antes, aí eu vou ter que mudar o número de todas as outras que estão depois. Você não precisa fazer nada disso, ele gerencia isso sozinho para você. Agora vamos... Bom, além de tudo, o LaTeX ele tem uma estrutura de pacotes e extensões que você pode usar para todas as suas necessidades. Então, eu quero escrever um diagrama de Feynman. Então, você pega um pacote que faz um diagrama de Feynman para você, eu quero escrever um fluxograma, você vai ter um pacote que vai ter um monte de comando para você escrever. Eu quero escrever, de novo, receitas, eu quero fazer apresentações. São todas essas coisas que você faz em pacotinhos que você coloca no LaTeX e são extensões para você fazer para todas as suas necessidades, basicamente. Se você quer fazer alguma coisa, fizeram um pacote para aquilo. Se não fizeram, você faz. Porque o LaTeX é software livre. Então, quer dizer, você não precisa pagar ele, você não precisa piratear ele. Ele está disponível para você baixar de graça e ele está disponível para você modificar o que você quiser. Então, você tem algum comando do LaTeX que você não gosta. Por exemplo, esse símbolo de integral, eu acho que ele está muito oblíquo, eu quero mudar ele. Você pode mudar ele, mandar ele para os caras para os desenvolvedores do pacote. E se você fizer um negócio bem organizado, conversar com os devs direito, vai ter um comandinho lá feito por você com um símbolo de integral diferente que, se as pessoas quiserem, elas vão pegar e baixar e mudar para elas também. Certo? Bom, enfim, mas isso só se tiverem muito tempo livre, o que não vai ser o caso, provavelmente. Então, vamos lá. Como é que você escreve um documento no LaTeX? Então, a entrada, o código-fonte do LaTeX é um arquivo de texto simples que você pode abrir em qualquer editor, tipo bloco de notas, assim. Existem editores melhores que eles pintam os comandinhos para você, que você fica fácil de enxergar. Cada um tem as suas preferências. Se fechar a chave, coisas assim. Essas coisas. Tem editores que... Porque assim, o LaTeX, como ele é um negócio de programação, você precisa tomar muito cuidado com a sintaxe da sua linguagem. Então, vocês vão aprender isso quando vocês programarem. Então, vocês têm que abrir e fechar. Você abre chave num lugar, você tem que fechar no outro. Se você não fechar, ele dá erro. Ele dá mensagens de erro crípticas de que você não fechou aqui, mas na verdade é lá em cima que está o problema. Programar é uma delícia. Vocês vão aprender a amar e odiar. É uma arte. Assim. Enfim, isso aqui é um arquivo de texto, isso é um típico começo de documento de LaTeX. Então, eu tenho um comando que me diz o tipo de documento que é, no meu caso é um artigo, poderia ser uma apresentação, poderia ser um livro, poderia ser um relatório, por exemplo, um relatório de lab, por exemplo, alguma coisa assim. Então, eu dou um comando para ele começar o documento, e aí eu faço o texto, praticamente depois um último comando para ele terminar o texto, o documento. Então, a organização dentro desse negócio, em capítulos, seções, fica assim. Então, dentro do documento, do ambiente do documento, você coloca a barra chapter, por exemplo, para ele fazer um capítulo, barra section para ele fazer a sua seção. É assim que funciona. Então, tudo funciona em comandos. Percebe que eu não coloquei nenhum número no capítulo, não coloquei nenhum número na seção, eu só dei um nome para ela, e aí o LaTeX vai designar um número para ela, e aí eu vou poder fazer referência e chamar ela depois, se quiser citar essa seção e tudo mais. Então, por exemplo, isso daqui é um exemplo de um documento simples de LaTeX. Então, é um artigo. O título é simplicidade, o autor é eu, então eu só coloco esse comando aí. Muito bem, agora começo o documento. Faça o título, ele vai desenhar o título do documento. Eu pus uma seção com algum texto, uma subseção com algum outro texto e terminei o documento. A saída desse arquivo é essa. Então, olha só, então ele fez o título, ele coloca uma data automaticamente, para você tirar isso, você pode mudar. Ele numerou uma seção e uma subseção. Então isso aqui é a cara de um documento simples em LaTeX. Percebe que eu não falei em nenhum momento que eu tinha que colocar negrito, nem que eu tinha que centralizar coisas, nem botar parágrafos. Ele faz isso tudo para você, você não precisa se preocupar. Então, quando você vai fazer um texto gigantesco, por exemplo, uma tese, ou um relatório de lab 3 ou 4, que são enormes, isso é muito útil, porque você não precisa ficar colocando na tese. Então, vamos lá. Como é que você vai escrever equações? Então, uma equação numerada, por exemplo, eu vou fazer uma equação e vou dar um nome para ela. O nome dessa equação é um label, vou dar um label chamado eu odeio lab, por exemplo. Então, aí eu escrevo a minha equação.
escrevo todo o argumento da minha equação, então tem os comandos que tem as estruturas dos comandos, mas termino a equação. A saída desse comando é isso aqui. Tudo bem? Então, olha só. Então, t igual a 2π, sqrt é a raiz, e aí dentro uma fração. Percebe que dentro das chaves do sqrt eu coloquei um outro comando de fração, ele já entendeu que era para estar dentro e tudo mais. Por isso que abrir e fechar as chaves é crucial. Você tem que saber onde que você começa, onde você termina. Mas o resultado é tão bonito. E também não tem outro jeito de fazer. Se for fazer isso, por exemplo, se for fazer em algum editor, você tem que clicar dentro, clicar fora. É a mesma coisa, né? Se você quiser agora fazer uma equação no meio do texto, por exemplo, é assim. Você coloca o seu texto, você coloca entre cifrões a sua equaçãozinha. Funcionam os mesmos comandos e tal, e a saída do texto vai ser assim. Repare que eu usei aqui um comando chamado /dots, que ele gera reticências já com o espaçamento certo. Você coloca pontinho, 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 ele vai fazer 3 pontos finais um atrás do outro, isso daqui já gera com o espaçamento certo. O LaTeX é cheio dessas coisas, você já tem comandos que já fazem a tipografia daquilo que você quer sem você precisar editar. Muito bem. Figuras, como fazer figuras em LaTeX? Bom, você pode incluir no LaTeX figuras em formato EPS ou JPEG, você pode incluir outros formatos, depende do pacote que você usa. O JPEG, na hora de você gerar o PDF, você tem que tomar alguns cuidados, mas enfim, não é muito difícil. Enfim, já depende de como é que funciona, né? Eu começo uma figura, eu coloco um argumento de onde eu quero que a figura fique, no caso H significa aqui, eu posso mandar ele colocar na próxima página. E aí eu mando ele incluir a figura com o nome do arquivo que eu quero, termino a figura. É bastante simples. Isso é uma figura a partir de um arquivo. Eu posso também gerar figuras usando o próprio código do LaTeX. Eu posso programar a figura no LaTeX e mandar ele desenhar a figura para mim. É muito mais rápido. O arquivo fica muito menor, porque na verdade, quando eu gero a figura pelo LaTeX, é como se eu estivesse desenhando letras. Então ele fica muito mais rápido e a figura fica com uma qualidade assim. Essa figura foi desenhada em LaTeX. Existem alguns programas que geram gráficos que podem exportar para esse formato. Tem programas que geram OEPS, né, em formato EPS vetorial mesmo, que dentro dele tem um código parecido com isso, que ele já pode. O LaTeX já entende, ele já interpreta direito, ou o próprio código em text mesmo. Tem alguns programas que você gera gráficos, por exemplo, o GnuPlot, que ele é um programa para você fazer gráficos. Então você alimenta ele com uma entrada de dados e gera o seu gráfico. A saída desse gráfico pode ser um arquivo EPS ou pode ser um código de LaTeX. Você vai abrir o arquivo, vai ser um negócio de muitos comandos incompreensíveis, mas quando você jogar dentro do LaTeX vai sair uma figura bonitinha. Muito bem. Como tratar referências cruzadas? Eu falei que era muito fácil de fazer, como é que funciona? Então é o seguinte. Então, a numeração das referências é feita por meio de labels, são nomes que você dá para as referências. Então, por exemplo, no caso daquela equação que eu falei, eu dei o lab, ou uma seção, por exemplo, do pêndulo simples, eu dou um nome de pêndulo para a minha seção. E na hora que eu chamar essa referência em outro lugar do texto, por exemplo, eu quero uma equação x, que é a equação que está no pêndulo, eu não preciso lembrar que número que ela tem, eu chamo ela pelo nome que eu dei. Então, por exemplo, de acordo com a equação, lá, na seção, tá? Então, ekref, quer dizer, uma referência à equação, na seção, referência ao pêndulo. Então, esse código, com aquela figura que eu dei nesse, lembra que ele atribuiu o número 1 para aquela equação lá atrás, no slide anterior. Ela vai aparecer a equação 1 aqui. Eu não mandei ele colocar esse número aqui. Eu mandei ele colocar o nome da equação. Se eu fosse atrás, voltar no meu documento e colocar uma equação antes dela, e aquela equação virar 1 e essa daqui virar 2, na hora que eu executar o LaTeX de novo, essa aí já vai ficar com o número certo. Então você lembra dos nomes das coisas. Por isso que eu falei que ele é baseado na lógica e não na estética. Muito bem. Como gerar bibliografias? Vocês sabem que quando você vai escrever um documento científico é muito importante você citar as suas fontes. Eu não posso ser enfático o suficiente quanto a isso. Tá? Então, como que você vai citar as suas fontes quando você vai usar o LaTeX? Você constrói a bibliografia em uma seção especial, que fica no fim do documento ou no fim do capítulo, dependendo de como você quer fazer, que é The Bibliography. Então, você cria um item de bibliografia, dá um nome para ele, você cria um label de equações e tal, com a sintaxe que você, ou com a ordem que você costuma dar. Então, por exemplo, autor, título, versão, tal. Se for um artigo, por exemplo, é autor, número da revista, volume, ano, ou, por exemplo, se é um livro, então é autor, título do livro, editora, ano, enfim, vocês olham numa bibliografia, vocês veem como é que é. Então, você vai nesse ambiente de bibliografia, você vai colocando esses /bib item, um embaixo do outro,
e ele vai dar números para eles quando você chamar. Ó, isso aqui é a saída desse comando de bibliografia. Gerou um número para ela automaticamente. Quando eu chamar ela no meio do texto, eu uso o comando /cite. Então, nesse caso, ele vai gerar a bibliografia desse jeito. Certo? Então, assim você gera bibliografias. Eu estourei o tempo, muito bem. Muito bem, para terminar, então, isso aqui são onde você pode conseguir o LaTeX. Tudo que eu falei aqui é só uma pincelada muito por cima do que o LaTeX é capaz de fazer. Ele é capaz de fazer muito mais do que isso. Você pode gerar equações arbitrariamente complexas para fazer animações. Você pode colocar, que nem o Elton, ele conseguiu mergulhar um filme dentro da apresentação dele, tudo em LaTeX. Você pode fazer, enfim, tem gente que programa, inclusive. Então, onde você consegue o LaTeX? O LaTeX é disponível para Windows, nesse site, no mictech.org. O LaTeX tem disponível para macOS também, que é o MacTeX. Existem outras versões de LaTeX para outros ambientes, para esses mesmos sistemas operacionais. E, bom, essas aí são as mais populares. O LaTeX para Linux costuma vir no TechLive, que está disponível aí. E, por fim, existe, se você tem um certo receio de programar já direto, já vamos começar a fazer direto o LaTeX, tem um interpretador para o LaTeX que chama Lix, que ele faz uma espécie de ponte entre um editor WYSIWYG, tipo o Word, e o LaTeX. Então, você coloca, você digita, faz o seu texto, você coloca as coisas como se você estivesse escrevendo no editor tipo Word, e depois ele vai pegar aquilo e vai converter para o LaTeX. Então, se você tem um certo... não é ótimo, tem umas certas dificuldades para você fazer isso, mas se você está meio receoso de chegar e mergulhar de cabeça no LaTeX... Olha, agora, minha experiência pessoal é o seguinte, não tem nada melhor do que você abandonar o seu editor tipo Word e fazer uma coisa assim LaTeX, porque a liberdade que ele te dá para você escrever texto é fantástica, você não precisa se preocupar com nada a não ser o texto. Então, bom, a referência que eu usei é esse livro, que é um e-book disponível nesse site. Depois eu acho que a apresentação está disponível, né, para vocês baixarem. Aí depois, se vocês quiserem, vocês podem copiar esses links, se vocês quiserem dar uma olhada nas coisas, se quiserem ler. Esse livro é bem curtinho, ele explica mais ou menos os básicos do LaTeX. E, tipo, você lendo esse livro, você sabe fazer um documento completo, com basicamente tudo que você precisa, muito rápido. Então, é